Pronto, ó, vou jogar vocês na tela, tá bem? Deixa eu chegar de novo. Coloquei o aviso, passou com ok, mas só estava participando. E alguns ajustes. Quando puder falar, diz. Pode começar, gente. Boa noite mais uma vez. Eu não sei se já foi ouvido antes. Nós estamos com alguns problemas técnicos aqui, a plataforma. Em todo caso, eu queria agradecer a disponibilização dessa plataforma ao Matecorp Farmácia, e que está nos disponibilizando participar desse encontro com vocês. Estou muito contente, porque sei que tem vários colegas da América Latina também nos assistindo, colegas da Argentina, do Equador, do México, acredito que até mais, mas pelo menos desses países. Eu já sei que tem colegas participando, né? E então, eu sou Jefferson Valença, sou presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Estamos hoje com a presença do Dr. Humberto Chaves, que é o nosso vice-presidente e que vai ser o moderador desse encontro. Dr. Humberto Chaves, ele é professor titular da Universidade Federal de Alagoas, professor de ginecologia e obstetrícia, e doutora Vanúzia, que é professora de ginecologia e obstetrícia na Universidade na Paraíba, e ela é também da diretoria da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, e é quem vai fazer a apresentação. Ela vai falar sobre atualização da nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos, explicando o que mudou, por que mudou, para que mudou e o que mudará nas condutas. Ainda lembrando que esse ano teremos o nosso Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior, que será em Maceió, a terra do professor Humberto Chaves, para daqui a 4 meses e meio. Então, ainda temos tempo bastante para que essa pandemia vá embora e a gente possa realizar um encontro onde a gente vai poder aprender muito, as aulas presenciais, a gente vai poder se abraçar e tudo mais. Então, eu passo a palavra para a doutora Vanúzia, que vai fazer essa apresentação. Eu começo agradecendo muito a oportunidade de estar aqui conectado com vocês, e eu começo impulsionando a todos a ir para o maior evento brasileiro de patologia do trato genital inferior e colposcopia, que vai ser o evento de Maceió, nos dias 12, 13 e 14 de novembro desse ano, e vai ser um marco porque é um encontro presencial pós-isolamento social. Então, eu acho que a gente tem muito o que ver e o que se abraçar e o que compartilhar de momentos bons ali. Para a gente falar de nomenclatura, eu não consigo passar o slide. Então, vamos falar um pouquinho de nomenclatura. Eu já digo para vocês que é mais que oportuno falar de nomenclatura, porque a nossa última versão, abordando alguma coisa sobre o tema, data de 2012, mas o conteúdo textual desse livreto é de 2002. Então, se você for fazer cálculos, nós estamos mais ou menos há 18 anos sem nenhuma abordagem sobre nomenclatura. E para falar sinceramente, a nossa nomenclatura passada, ela tinha muitos entraves, mas o maior entrave, o que mais intrigava a quem lidava com essa nomenclatura, era justamente referente às células atípicas de significado indeterminado, principalmente quando essas atipias se voltavam para as células glandulares e para as células de origem definida. Quando se referia a célula glandular, nós estávamos fazendo uso de um termo que foi substituído de células glandulares atípicas de significado determinado para células glandulares atípicas desde Bethesda 2001. E essa substituição teve muita justificativa, porque ainda hoje muitos clínicos faziam o manejo das suas pacientes usando condutas aquém das requeridas, justamente por equivaler as atipias em células glandulares às atipias em células escamosas maduras, o que a gente chamava antigamente ascos, chamaremos hoje ainda.
E trazíamos também na nomenclatura muitas deficiências. Uma delas é não haver uma definição do local da atipia glandular. Então, nós não sabíamos se é uma atipia de endométrio, de endocérvice ou da categoria SOS, sem outras especificações, que justamente faz menção àquela indefinição do patologista em saber se a célula é de endométrio ou é de endocérvice, e algumas vezes essa situação realmente existe e nos limita a definir objetivamente de onde essas atipias vêm. Depois disso, eu ainda tinha uma imposição da nomenclatura em subclassificar as atipias impossivelmente neoplásica e não se podendo afastar uma lesão de alto grau, que em se tratando a atipia glandular eram absolutamente impróprias, então refletia desconhecimento tanto no epitélio glandular endocervical como no epitélio glandular endometrial. Quando, então, a gente se referia às atipias de origem indefinida, isso era uma categoria que recebeu muitas críticas, que gerava muita confusão. Ela foi estabelecida como uma inovação da nomenclatura brasileira em 2006, e, na verdade, a menção dela se destinava àquelas situações em que a célula mesmo não oferecia com clareza características que pudessem definir a origem dela. Quando a gente ia para a literatura, menção dessas células se voltavam para células oriundas de tumores exuterinos, de tumor de pobre diferenciação e de tumores raros, ou seja, só por essas possibilidades, classificar as atipias impossivelmente não neoplásicas e não podendo afastar uma lesão intraepitelial também era uma subclassificação absolutamente descabida. Então, por que mudar? Porque nós estávamos em uso de termos falhos, de difícil compreensão, impróprios às classificações, porque nós não contemplávamos nenhum exame auxiliar, que muitas vezes é absolutamente necessário na conduta do patologista orientando o clínico, e essa nomenclatura se limitava unicamente à sepse uterina e não fazia extensão à nomenclatura aos laudos de canal anal, por exemplo. Para que mudar? Para reduzir as dificuldades no entendimento entre escrutinador e clínico, para diminuir a dificuldade de se estabelecer conduta por consequência e para melhorar o desempenho da citologia. Quando eu falo em exames auxiliares, eu falo aqueles que, melhorando o desempenho da citopatologia, vem a favorecer o clínico, porque vai procurar orientá-lo melhor na conduta a ser estabelecida. E, principalmente, porque nós estamos nos nivelando a uma linguagem mundial e uma linguagem consensual em todo mundo, em termos de compreensão. Então, levamos todas essas questões para a Sociedade Brasileira de Citopatologia, que fez uma consulta pública e que os que participaram da consulta pública admitiram adotar a Bethesda em sua íntegra. Levamos a proposta para o INCA, e o Instituto Nacional do Câncer também fez uma consulta pública. Essa consulta pública envolveu várias categorias de profissionais, eles também foram a favor da adoção, de modo que, em 4 de junho, agora, tivemos a aprovação dessa conduta para ser aplicada em âmbito nacional nos laudos de citopatologia, tanto público quanto privado, com algumas ressalvas que a gente vai ver nos slides a seguir. Então, o que mudou na nomenclatura? Algumas coisas já constavam e as que estão em negrinho, posta do Bethesda, nos laudos, inclusive, que vão ser emitidos pela saúde pública no nosso país. E essa configuração que vocês passam a ver agora, exatamente se refere os laudos da ação para vocês saberem como é que vão ficar. Quanto ao tipo de amostra, a saúde pública admite as amostras que são dispostas em lâmina de vidro, ou seja, chamadas de convencional, e também admitem as amostras preservadas em meio líquido. E quanto à adequação da amostra, você pode dizer que a amostra é satisfatória, ou seja, o grau de satisfação da amostra não está vinculado à presença de endocervicais, de células endocervicais ou de células que representem a zona de transformação, mas você ticando a presença ou a ausência desses componentes é um indicativo da qualidade da coleta. Então, a gente acrescentou isso tem por acréscimo nos laudos de Bethesda. A amostra insatisfatória, ela é subclassificada em insatisfatória por
motivos outros que não da leitura, que não do impedimento da leitura, ou seja, a lâmina sequer é processada, mas ela já chega caracterizando que não vai poder ser lida, e aí você precisa especificar esses motivos, e esses motivos já virão presentes no laudo, e o insatisfatória depois da leitura. A lâmina é processada, você tem acesso a essa leitura da amostra, mas por critérios que vão ser também especificados, você menciona aquele que atrapalhou o devido estudo da sanidade dessa célula. E aí você tem um item, categorização geral, que na verdade é um sumário da qualidade da amostra, da leitura da amostra, se ela é negativa para lesão intraepitelial ou malignidade, ou se existem anormalidades, e uma vez existindo, você é convidado ao item interpretação e resultado. No item interpretação e resultado, nele constam alguns subitens que dizem respeito à característica da célula e a mudanças que acontecem nessa célula. Essas mudanças se iniciam com as variações celulares não neoplásicas, geralmente são mudanças que a célula apresenta por fatores fisiológicos ligados à fisiologia. Depois vêm as alterações benignas, reativas e reparativas. Nelas, esse novo laudo contempla a cervicite linfocítica folicular e as alterações que nós vemos no epitélio glandular causadas pelo DIL. E o próximo item faz menção aos organismos. Aqui nós temos aquela mudança, porque só vão ser mencionados na nomenclatura aqueles organismos que requerem manejo clínico, caso haja sinais e sintomas que assim o peçam. Então, são esses os que estão contemplados na nossa nomenclatura. O quarto item, 4.4, faz menção a outro. O outro diz respeito justamente a observações quanto à presença ou não de células endometriais esfoliadas anormalmente. Então, não é uma amostra que eu possa considerar negativa para malignidade, mas também não é uma amostra que eu possa considerar anormal. Então, esse outro faz menção ao foco do endométrio, justamente porque eu posso ter células esfoliadas de aspecto absolutamente benigno, mas que dizem respeito a uma neoplasia endometrial já. Isso vai depender muito da idade da paciente, principalmente é um fator bem relevante, e do período do ciclo menstrual em que essas células são esfoliadas. No próximo item, eu tenho a categoria anormalidade em células epiteliais. Essas anormalidades podem acontecer em células escamosas e em células glandulares. Nas células escamosas, esse item me traz as atipias, desde as chamadas células escamosas atípicas de significado indeterminado, o ascus antigo, que ainda permanece, até carcinoma de células escamosas. Nas minhas anormalidades epiteliais em células glandulares, aqui eu tenho contemplado a origem da atipia glandular, quando eu digo células endocervicais atípicas sem outras especificações, células endometriais atípicas sem outras especificações, e quando eu digo células glandulares atípicas sem outras especificações. Essa célula glandular sem outras especificações diz respeito àquela falta de especificação de critérios na citopatologia que indiquem um local específico de origem dessa célula. E, como eu vou ter o item favorecendo neoplasia, esse item só vai ser adicionado às células atípicas endocervicais e as glandulares. Por quê? Porque as endometriais podem enganar bastante o escrutinador, apresentando-se morfologicamente típica e, na verdade, fazendo jus a uma neoplasia proliferativa de endométrio que já possa estar ocorrendo. E isso acontece quanto mais velha é a paciente, por isso a idade base saiu de 40 anos para 45 anos, a possibilidade de malignidade é tanto maior quanto essa esfoliação for anormal e a mulher com mais idade. E eu tenho o adenocarcinoma endocervical in situ tem que ser endocervical, nós já temos esses critérios bem estabelecidos na citopatologia, e temos como o que não constava na nomenclatura anterior, o adenocarcinoma extrauterino e o adenocarcinoma sem outras especificações. Nossas atipias em células de origem indefinida saíram, e agora nós contemplamos a nomenclatura de Bethesda na íntegra, onde consta outras neoplasias malignas. E aí você vai especificar.
E nosso último item diz respeito a observações. No laudo do SUS, essas observações vão constar de 200 caracteres e você pode escrever o que você quiser. Para mim, a melhor parte do laudo são as observações, porque nele eu vou poder escrever notas educativas, aquelas que instruem o clínico, aquelas que acrescentam conhecimento ao clínico para ele conduzir melhor a sua paciente, e eu vou poder também efetuar as notas explicativas nesse espaço. Ou seja, são aquelas notas que visam esclarecer condutas. Por que eu estou pedindo um imunomarcador? Por causa do grau de indiferenciação da célula. E assim por diante. Eu vou poder sugerir os testes adjuvantes, os testes auxiliares, que melhoram muito o desempenho da citopatologia, e dentre esses testes eu tenho a biologia molecular para HPV. Nele, o Brasil já contempla a captura híbrida e o PCR. Eu sei que, em termos de saúde pública, não há recomendação formal desse uso, mas, se a saúde pública admite a citologia em base líquida, ela abre precedente para que o citopatologista possa pedir o remanescente da amostra em base líquida e dele fazer um exame de biologia molecular, que, se isso favorecer a paciente e mudar a conduta para o caso, vale a pena sugerir, ainda que esse exame não seja efetuado em saúde pública, porque nós ainda não contemplamos a realização desse exame na saúde pública no nosso país. Outro exame que pode ser sugerido é a imunohistoquímica. A imunocitoquímica nós já temos no Brasil. Já chegou para alguns laboratórios privados, não chegou para a saúde pública. Os imunomarcadores P16 e KI67 num só produto. Como não chegou para a saúde pública, o que poderíamos sugerir? Que o remanescente do tubo da citologia em base líquida fosse centrifugado, dele feito um cell block e nele aplicado a imunohistoquímica. Isso ainda pode ser sugerido nas observações e ainda é válido, principalmente naqueles casos confusos, em que a citologia tem limitações de estabelecer um resultado preciso e, portanto, facilitar uma conduta precisa para o clínico, e isso pode mudar o histórico de condutas, o protocolo de investigação do clínico e do paciente. Ok. Mas temos alguns descompassos. Por quê? Porque a citologia, os laudos voltados para a saúde pública, eles só contemplam as amostras do colo uterino. Então, entra em descompasso porque as diretrizes brasileiras para rastreamento de colo, ela preconiza amostras obtidas só da vagina, quando a gente pede o acompanhamento citopatológico de pacientes esterectomizadas por lesões pré-cancerosas e câncer do colo uterino. Ela pede também um escovado cervical, naqueles casos em que eu tenho um resultado da citopatologia muito importante, mas eu não tenho achado anormal na colposcopia que se justifique. Então, que justifique esse achado importante. Então, ele pede um estudo do canal endocervical feito através de escovado desse canal. Então, é preciso haver, com esses descompassos, uma comunicação melhor entre clínico e entre citopatologista, para que ele venha entender as limitações desse rastreio. Ambas as partes entendam. Quanto à avaliação de amostras oriundas do canal anal, isso não vai ser contemplado na saúde pública. Os entraves foram vários, não haver nenhum sistema preparado para compilar esses dados. Se tratar de um tumor raro, e quanto a isso eu abro parêntese, porque o grupo de risco para desenvolver lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do canal anal é cada vez maior, então haveria motivos demais, mas temos limitações e tivemos de respeitar para haver esse nivelamento da nomenclatura também abrangendo saúde pública no nosso país. Quando eu falo de conduta, eu tenho que ressaltar alguns itens que constam na nomenclatura de Bethesda e que envolvem a postura do clínico. Primeiro é que eu não trabalho com diagnóstico. O exame citopatológico não é um exame diagnóstico, ele é um exame de rastreio. Então, saiu a palavra diagnóstico para entrar interpretação e resultado. Uma vez eu trabalhando com interpretação e resultado, o diagnóstico é jogado para o clínico, que vai estabelecê-lo mediante a integração de dados que vem não só do resultado do citopatológico, mas também do histórico da própria paciente. Depois,
eu foco o óleo do clínico, a atenção do clínico, para a esfoliação endometrial anormal. O fisiológico é que a gente possa encontrar células endometriais na primeira fase do ciclo, na fase chamada proliferativa, ou seja, até o 14º dia. Depois disso, a gente precisa investigar, principalmente aquelas pacientes com históricos de ciclos anovulatórios, porque é considerado uma esfoliação anormal. O tempo de esfoliação anormal, ele fala muito a favor para a possibilidade de desenvolvimento de patologias endometriais, patologias proliferativas. Então, isso chega a ser um risco. Então, a gente passou a focar o endométrio, e ainda mais agora com essa nomenclatura de Bethesda, onde ele faz menção justamente a essa esfoliação anormal do endométrio, e principalmente se ela acontece em pacientes em pós-menopausa. Quanto às atipias glandulares, é bom que a gente saiba que nem sempre a origem da atipia glandular está bem definida. Isso nós já falamos nos itens anteriores. Diante dessa definição, sempre vamos ter investigados endocervice e endométrio. Um em prioridade ao outro, a depender do local dessa atipia. Mas nós sempre vamos ter a investigação de um e de outro local. Depois, tanto os adenocarcinomas quanto as outras categorias que falam de neoplasias malignas, mas falam de neoplasias malignas extrauterinas ou mal definidas, nós vamos ter que lançar mão por encontrarmos essas células no meio cérvico-vaginal, da colposcopia com biópsia se lesão, mas de exames auxiliares importantíssimos, e dentre eles a gente ressalta a biologia molecular, a imunocitoquímica, imunohistoquímica e muitas vezes exames de imagem. Ao mudará, claro que a gente vai se reunir, trocar uma conversa. Claro que a coisa não é imperativa. E claro que não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque enquanto a Sociedade Brasileira de Citopatologia dormiu 18 anos, a equipe responsável pelas diretrizes brasileiras se atualizou, pegou critérios de Bethesda, pegou critérios da SCCP, de modo que inseriram nas diretrizes muito do que Bethesda respalda. Então, as atipias em células glandulares especificações e as atipias em células glandulares endocervicais ou glandulares favorecendo a aplasia, ambas as categorias passarão pelo mesmo protocolo de investigação que já está estabelecido no livro das diretrizes, que é a colposcopia junto a um escovado endocervical, e em mulheres igual ou maiores que 35 anos, com histórico de ciclos anovulatórios ou qualquer outro critério que venha a incidir sobre uma hiperestimulação estrogênica em endométrio, elas precisam ser observadas, inclusive avaliando cavidade endometrial. Nas atipias em células glandulares endometriais, nosso foco principal é endométrio e canal endocervical. Por quê? Eu tenho atipias e tenho cânceres de endocérvice que são chamados endometrioides e que não diferenciam em nada um adenocarcinoma próprio de endométrio. Então, para evitar esta confusão, vamos investigar um local, vamos investigar canal endocervical também. Se eu não evidencio nenhuma atipia em nenhum desses locais, a colposcopia pode ser requerida e absolutamente aceita, respaldada, inclusive, pela SCCP in situ. Quando eu falo em educação in situ, é um critério tão específico desse canal que se torna desnecessário investigar outro local prioritariamente. Então, prioritariamente, eu vou investigar colo, vagina, vou fazer um escovado endocervical. E, se eu não encontro atipia em nenhum desses locais, eu vou investigar também cavidade endometrial. Quando as atipias e os adenocarcinomas são sem outras especificações, eu tendo um dado de um câncer glandular, que eu não posso emitir maiores especificações sobre a origem dele, eu tenho que vasculhar esse paciente, não só com colpo e escovado endocervical, mas a avaliação endometrial, a biologia molecular pode ser pedida e colabora muito com a conduta do clínico, mas os exames auxiliares de imagem também. Então, contemplando
Ainda, o adenocarcinoma extrauterino, que é aquele que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas que não vem do útero. Eu preciso mencionar para vocês qual é a fonte mais frequente desse tipo de câncer. A fonte mais frequente é bexiga, reto, ovários e tubas, e os mais distantes, tumores gástricos e tumores de mama. Então, se temos células ali no ambiente cérvico-vaginal, eu preciso lançar mão da colposcopia com biópsia se houver lesão e lançar mão de exames de imagem e de imunohistoquímica. Presta bem atenção que a solicitação da imunohistoquímica é uma solicitação do patologista que está lendo a lâmina para você. Mas, como a gente vai encontrar várias categorias de profissional no país, você pode encontrar aquele citologista que não faça nem menção de uma imunohistoquímica, da sugestão de imunohistoquímica para aquele material, e você pode fazer como ginecologista. Então, saiba que nessa categoria, os exames auxiliares de imunocitoquímica e imunohistoquímica podem auxiliar bastante na conduta que você vai estabelecer com o paciente. Quanto às outras neoplasias malignas, essa categoria faz menção a tumores que são raros, mas que a grande maioria deles acontece ou no útero ou nos anexos. Então, podem ter origem epitelial, como são os carcinomas pobremente diferenciados, escamosos, os carcinomas neuroendócrinos, que existem e são raros, mas também HPV em todo o trato genital inferior, mas você pode ter tumores que não são epiteliais, como é o caso dos linfomas, dos melanomas, raríssimos, mas podem estar ali. Diante desse caso, você vai lançar mão de uma investigação de colo de vagina, através de colposcopia, biópsia de lesão, cavidade endometrial merece investigação, os anexos serão investigados junto à cavidade endometrial, exames de imagem. Nesse caso, a ultrassonografia transvaginal ela tem muita eficiência em avaliar anexos, tubas, ovário, útero, então você pode lançar a mão desse exame de imagem, e a imunohistoquímica, inquestionavelmente, facilita muito o clínico a manter uma postura diante do paciente, diante das atipias que ele apresenta. As recomendações são de você passar a mencionar nas suas coletas, naquele material que vai ser levado para o laboratório, o local de obtenção da amostra. E ainda hoje nós temos muitos vícios, não só de linguagem, mas também de escrita, de falar NIC, de falar NIPA, de falar NIP. Isso não mais pode estar presente na nossa fala, na nossa escrita. A sugestão é que isso mude para o termo lesão intraepitelial escamosa de baixo ou de alto grau, seguida da definição do local de obtenção da amostra, ok? Isso entra em nivelamento com o mundo, entra em nivelamento do que já foi preconizado com a nomenclatura LAST, com a SCCP, com Bethesda 2015 e até com a ISSVD, que também assumiu essa terminologia para os achados HPV induzidos em vulva. E aí eu termino por aqui, eu espero ter sido sucinta, mas ter sido clara para com vocês. E eu quero agradecer não só a Sociedade Brasileira de Citopatologia, que facilitou em muito a adoção da nomenclatura de Bethesda para nós, mas também a oportunidade que Jefferson abriu de estar aqui compartilhando esse momento com ele, com Humberto, com todos vocês que entraram nessa sala. Eu quero agradecer e lembrar mais uma vez que podemos conversar muito sobre nomenclatura e isso fazer pessoalmente no nosso evento brasileiro, que vai acontecer em Maceió, encabeçado por José Humberto, que está aqui conosco, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, e que você não pode ficar de fora. Você tem que estar lá conversando com a gente. Muito obrigada a todos. Ok, boa noite a todos, me escutam? Então parabenizar inicialmente a aula magistral da nossa queridíssima professora Vanusa. É uma pessoa que a gente sabe que faz o que gosta, faz com amor e pensa no coletivo. Então talvez esse seja da
da gente acreditar que a gente pode fazer alguma mudança em relação a uma doença secular, né, que ainda mata muito nossas mulheres, mas que nós estamos diante, né, de uma situação onde nós temos a possibilidade de um diagnóstico precoce, a felicidade de um tratamento quando instituída a doença oncológica propriamente dita, né, e usar dessas ferramentas, né, para mudar esse painel, né, para mudar essas estimativas. Outra coisa que a gente precisa muito se preocupar com essa questão da citologia é porque o processo da coleta da citologia ele precisa ser muito bem equacionado. Não é um procedimento que pode ser feito por qualquer profissional. Esse profissional precisa estar adestrado e precisa saber os tempos da coleta, identificar essa serviço, porque a grande diferença no processo do diagnóstico são as variáveis de composição acústica. Então, a qualidade da coleta, a qualidade do esfregaço e o que a emitir essa interpretação. E eu fiquei muito satisfeito com essa sai de um modelo de diagnóstico citopatológico passa para uma interpretação, responsabilidades. O cientista que recebe uma lâmina isolada, né? É um grupo que vai discutir. Aproxima, isso aumenta as possibilidades de diagnóstico. Eu gostaria muito, né, de inicialmente, vou fazer algumas questões com a doutora Vanusa, né, e depois a gente abre para as... Queria inicialmente a tecnologia nesse momento não está ao meu favor, estou com dificuldade de conexão, né, não escutei bem vocês, não estou vendo bem, agora estou retomando, mas cheio de fé e de esperança. Se nós estamos atravessando um coronavírus, imagine se nós não atravessamos uma intercorrência de web aula, né? Isso é o mínimo de ação, né, que a gente transforma, né, em um grande abraço que vai se concretizar no nosso congresso em 12, 13, 14 de novembro, onde a gente aguarda vocês, né, para aprender, para crescer e para fazer a diferença. Vanusa, eu gostaria que você me comentasse alguma coisa acerca se efetivamente o exame citopatológico se presta para o rastreio do câncer do endométrio. Veja só, o exame citopatológico ele não foi elaborado com esse propósito, não é? Mas ele pode ser usado para esse propósito. E eu acho isso fantástico, porque é um teste de múltiplas escolhas mesmo, o exame de Papa Nicolau, sabe? A gente recai naquele mesmo problema da identificação dos micro-organismos, né? O exame não foi feito para a identificação de cândida, de tricomonas, não foi. Mas ele é útil quando identifica esses organismos. Então, caímos na mesma cancela, ou seja, ele é útil para a identificação das células de endométrio, é útil porque câncer de endométrio é super sinistro e as pessoas, quando vêm com esse diagnóstico, já vêm numa fase muito avançada, e você ter condição de identificar células com esfoliação anormal, fazendo somente um comparativo entre a data da última menstruação e a data da coleta, isso faz toda a diferença. Então, voltar a atenção do ginecologista, do clínico, para a cavidade endometrial, de certo modo, está também favorecendo aquela paciente para uma evolução de uma neoplasia que é muito sinistra, né? Ela é silenciosa. E, assim, os citopatologistas precisavam desse adendo, porque eles não sabem reconhecer células endometriais. É uma célula que deveria ser muito mais mencionada do que é frequentemente. No nosso consultório, dificilmente você pega um laudo onde conste a presença dessas células. Então, eles vão ter que se policiar para se atualizar e identificar, e o clínico vai ter que se familiarizar também com essa informação. Então, eu achei que essa foi uma mudança construtiva muito adicional, não subtrai, ela só adiciona ao que a gente pode alcançar com um exame tão simples, entendeu?
Então, não foi elaborada para isso, mas é útil quando se lança mão dessa informação. Perfeitamente. Outra questão que comentasse é em relação ao item onde constam as células glandulares. Em relação a esse item onde constam as células glandulares, qual a conduta diante desse resultado? Como eu te falei, as células glandulares, primeiro a gente tem que definir o sítio de origem dela. Então, uma vez definido, o citopatologista muitas vezes vai se deparar com limitações inerentes à característica da célula mesmo, porque a célula muda a depender do estímulo hormonal que ela recebe, a depender de traumas epiteliais que ela também recebe, a depender da fase da vida da mulher, da idade da mulher. Então, veja bem, se diante de algum aspecto celular você não tem condição de definir a origem dela, o ideal é que haja uma investigação do canal endocervical e endométrio, sempre. Então, sempre que a gente abordar atipia em célula glandular, a gente vai estar se dirigindo a 2 tipos de investigação. O primeiro da cavidade endometrial, o segundo do canal endocervical. E a prioridade dessa investigação vai depender de quanto mais específico o citopatologista for. Se ele diz que a minha atipia é endométrio, minha prioridade é a investigação endometrial, canal endocervical, e se eu não encontrar nada, uma colposcopia para eu avaliar a ectocervice vagina, eu posso ter endometrioses ali, que esteja servindo de instrumento de confusão nessa história. Mas se eu tenho um adenocarcinoma in situ, se eu tenho um AGC endocervical, é muito preciso esses critérios. A citopatologia já possui critérios que são muito específicos para esse tipo de atipia. Então, eu tenho que priorizar meu canal endocervical, é a colposcopia que eu quero ver, porque não se iluda em pensar que a atipia glandular se restringe a canal endocervical, principalmente quando ela é endocervice, porque aonde tiver zona de transformação, eu tenho ali embaixo células glandulares, tecido glandular. Então, uma colposcopia imperativa com estudo de canal endocervical também. Caso não encontre nada, aí sim eu vou até a cavidade endometrial. Mas as minhas investigações vão girar em torno dessas 2 partes que compõem o útero. Canal endocervical, cavidade endometrial, sempre. Perfeitamente. Tem o Sérgio Nicolau, está questionando aqui para a gente, né, pedindo que você esclarecesse acerca de uma observação que foi feita durante a sua fala, onde você disse que o câncer do endométrio, diagnosticado em estádio avançado, né, então em que momento a citologia poderia contribuir para esse diagnóstico? Em tudo, a mulher, quando se apresenta nesse estágio de adenocarcinoma de endométrio, muitas vezes esse adenocarcinoma pode já estar até por contiguidade, abrangendo também canal endocervical. Então, a gente vai ajudar essa mulher, tanto para nomear o estágio em que é encontrada essa neoplasia, como os tipos de carcinoma inerentes ao endométrio. Porque a gente fala na citopatologia carcinoma endometrial, óbvio que a gente não vai subclassificar, mas existem várias subclassificações e isso interfere no comportamento, na agressividade do tumor. Então, favorecendo esse tipo de investigação, essa paciente vai ter um tratamento adequado. E hoje, a gente fala especificamente de uma medicina personalizada e a citopatologia não está de fora. Ela está ali para ajudar o clínico a efetuar, pôr em prática essa medicina personalizada. Então, eu não vou tratar todo o adenocarcinoma de endométrio como se fosse de um só tipo. Eles existem classificações que vão interferir tanto na terapia a ser estabelecida, como na agressividade, na possibilidade de metástases futuras desse tumor. Então, essas informações incitam todo esse leque de investigação que só traz para o paciente vantagem. E para o clínico também, porque ele está respaldado por condutas que vão engrandecê-lo enquanto profissional médico, entendeu? Professora Vanúzia, eu gostaria de registrar que os seus esclarecimentos são tão conclusivos que os notas não estão conseguindo encontrar o que perguntar. Então, eu estou aqui né? Porque só para mim. Então, eu vou fazer. Eu vou aproveitar
dúvidas possíveis e impossíveis, né? Enquanto não alcançamos as 21 horas. Outra questão que eu gostaria que você para mim seria: existe alguma sequência de exames sugeridos para avaliação endometrial e obtenção de material do endométrio que o SUS possa contemplar? Então, a gente costuma priorizar a avaliação de endométrio, né, no câncer de endométrio. Então, eu, a princípio, não vou sugerir esteroscopia, embora seja um método de ponta, porque a esteroscopia pelo SUS ainda é muito complicada a acessibilidade desse exame, né? Então, eu disse na minha fala que a ultrassonografia transvaginal, ela serve muito para avaliar ovários, tubas e útero, de uma maneira global, e inclusive cavidade endometrial. Então, esse pode ser o exame de eleição para investigação do endométrio. Uma vez que você vê na ultrassonografia, por exemplo, um espessamento, uma irregularidade desse epitélio endometrial difuso, ali você pode obter material dele com a curetagem de prova, que já se fazia muito, era uma conduta que já se tinha muito evidente no Sistema Único de Saúde. Se por acaso a irregularidade for pontual, focal, aí sim, depois da ultrassonografia, vem a esteroscopia com biópsia desse foco de provável neoplasia para obtenção de material, porque o que bate o martelo realmente é a avaliação histopatológica, né? Então, a sequência é essa: ultrassonografia transvaginal. Se o espessamento, se a normalidade for difusa, você pode obter material por curetagem, levar para a anatomia patológica, conduta específica para o caso, para o tipo de neoplasia endometrial, ou, se a normalidade for focal, vista pela ultrassonografia transvaginal, você vai requerer uma esteroscopia com biópsia, avaliação histopatológica, conduta de acordo com o resultado. Maravilha. A doutora Yara Furtado, do Rio de Janeiro, amiga querida, forte abraço, Yara. Questiona aí para a gente se o citologista conseguiria definir com imunocitoquímica a origem das células glandulares atípicas, além de utilizar o teste de HPV. A imunocitoquímica, ela é de uma precisão para atipias glandulares enorme. Então, se a gente pudesse ter facilidade de acesso com esse exame, Arinha, seria o ouro, mais ouro do que o DNA para HPV. Por que eu lhe respondo isso? Porque existem alguns tipos de adenocarcinoma endocervical que não são HPV induzidos. O adenoma maligno, que é um tipo de câncer em que as células se apresentam muito próximos da normalidade, ele é super agressivo e ele não é induzido por HPV. Então, assim, 70% dos cânceres de endocérvice, eles são induzidos por HPV. Existe essa outra demanda que não. Então, o exame, o teste de DNA para HPV, ele pode ser negativo ou pode ser positivo e não ser necessariamente uma atipia glandular endocervical. Mas o P16, quando ele é positiva, ele tem um sequestro do PRD e isso fala a favor de uma multiplicação celular desordenada. Então, isso é uma positividade muito grande para progressão de lesões e isso fala a favor de uma conduta mais importante. Se a gente pudesse lançar a mão desse imunomarcador, o ouro, Yara. O doutor Geraldez pergunta para a gente, Vanúzia, quanto à questão das citologias esfoliativas que mostram preponderância para a candidíase e para a flora cocoide, se elas têm atrapalhado o ascos e outras citologias. Não, a cândida, ela não serve de atrapalho para essa patologia. O que serve de atrapalho é a forma com que o ginecologista faz o esfregaço na amostra. O ginecologista dispõe a amostra não a ponto de formar uma película, mas ele faz um rococó, um enovelamento da amostra que ele obtém da cérvix e da vagina, de modo que é uma sobreposição celular, e isso sim é um fator impeditivo. Os micro-organismos, a cândida,
Em algumas situações, ela pode ser difícil de ser encontrada, mas as alterações reativas são clássicas. Então, a célula muda, o núcleo aumenta, mas não muda a distribuição da cromatina nem a regularidade do contorno nuclear. Então, a gente vê que existe um agente inflamatório ali, e uma vez se dando tempo de procurar, que muitos não querem saber, então jogam inflamação com lactobacilos e o clínico fica louco, porque é uma microbiota absolutamente normal junto a um processo inflamatório e não identifica o agente. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia. Mas aí, se ele se der o luxo, o citopatologista, disso, fazer o escrutínio direito, ele vai ver que existe um agente ali e que esse agente é o que causa todo esse transtorno na célula, de modo que ela parece atípica, mas são atipias benignas, inerentes a um processo inflamatório reparativo reativo. Perfeito. Assim, é bom registrar que a gente está com algumas dificuldades ainda do público interagir. Eu tenho recebido pelo WhatsApp algumas questões. Então, eu estou aqui no meu WhatsApp com a doutora Valquíria Prímio, de Brasília, querida amiga, um forte abraço, onde ela traz uma questão, vamos dizer, sobre a questão do câncer de endométrio. Sim. Então, o câncer de endométrio, o diagnóstico é biópsia do endométrio, né, com um instrumento que o clínico tem experiência, o CUNOVA, o Uretá, né? E, quando possível, esteroscopia. Sim. Agora, a gente pode contar com o auxílio de imagens padrão, como a ressonância nuclear magnética, né, com contraste com partes moles. Dentro dessa abordagem... ela está fazendo uma abordagem, ela está pontuando questões que você me perguntou sobre saúde pública. Na saúde pública, o acesso à ressonância, esteroscopia, existe esparsamente, pontualmente, e é difícil, é burocrático. Eu não sei se em Brasília, onde ela está, há uma facilidade maior de alcance dos usuários do SUS a essa tecnologia aí. Mas aqui onde eu moro, o acesso é muito difícil. Então, quando eu falo de saúde pública, eu tenho que falar daquilo que me dá resultados semelhantes e que me faz estabelecer a conduta que o paciente necessita ter. Então, se a ultrassonografia transvaginal me dá uma acurácia semelhante a uma ressonância magnética nuclear, eu vou preferir uma ultrassonografia transvaginal, porque é o que eu tenho acesso, é o que eu tenho na mão. E, sem dúvida, a anatomopatologia é quem define o tipo de adenocarcinoma, e ela é quem dá o diagnóstico final, e ela é obtida, a obtenção do material da cavidade endometrial, obviamente, depende da habilidade do clínico que está ali diante das condutas. Então, se ele tem uma boa habilidade em curetar e obter material dali, que seja, se ele e o paciente pode ter acesso à esteroscopia com biópsia, que seja. Nessa linha, a Alessandra Petorese faz uma questão se, quanto à investigação do canal endocervical, é melhor escovado com citobuche ou curetagem de canal? O escovado é maravilhoso. O que é que tem a curetagem? Primeiro, ela é dolorosa. Segundo, ela traz debris celulares. Ela fragmenta muito o tecido, de modo que separa o epitélio de revestimento do estroma. E isso, para uma avaliação histopatológica, não é bom. Ela traz muito sangue e isso dificulta a fixação e coloração da amostra. Ou seja, geralmente as amostras de endométrio obtidas por curetagem, geralmente, eu estou falando, não tem boa qualidade para avaliação. Você pode ter um bom profissional que curete bem e que traga um material mais íntegro e que possibilite um diagnóstico anatomopatológico. Claro que isso é possível. Mas quando eu comparo com a citologia, que é um procedimento, um escovado endocervical indolor, que eu posso fazer inclusive em gestantes, e que eu tenho uma celularidade muito boa e tenho outros parâmetros de background, o que é que eu vejo atrás daquelas células? Vejo células lisadas, vejo hemácias mal preservadas, eu posso dizer que aquilo dali é uma patologia in situ ou invasiva, aí eu tenho um procedimento que me dá o mesmo alcance ou melhor do que a curetagem, porque eu vou ter menos atropelos na minha avaliação e eu vou chegar ao mesmo denominador comum, que é definir a patologia do paciente, estabelecer a melhor conduta para ela. O escovado, sem dúvida. Tá. A Rita Pinto questiona se ainda há lugar para o uso da cureta de Novak. Alugar, é isso que eu te falei. Você pode optar, se você tiver na mão uma cureta e que preferir, tiver um bom patologista,
que prefira levar para ele os fragmentos do que você obteve numa cureta, leve. Isso pesa muito o desempenho do profissional. Se o patologista prefere um material obtido de curetagem e ele tem a habilidade de descobrir naqueles fragmentos o que melhor expressa a patologia que a paciente tem, tem lugar. E num país de extremo que nós vivemos, o que você encontrar para investigar e favorecer a paciente, lance mão disso. Vanusa, o Sérgio quer saber a sua opinião acerca da biópsia endometrial aspirativa com sonda em mulheres com espessamento do endométrio e sangramento. Se o espessamento for difuso, você pode ter, sim, a obtenção de células atípicas e esse procedimento ser muito bem sucedido. Mas, se a aneoplasia ela é focal, pontual, você pode fazer esse aspirado, mas não ter células oriundas do local da atipia. Então, você vai ter um falso negativo aí. Não é um procedimento que se lance mão em primeira escolha dele, certo? Justamente por esse fator aí. Se a neoplasia for difusa, lhe traz uma boa amostra. Se não, pode não lhe trazer uma amostra importante, significativa e que expresse a patologia que realmente essa mulher possa ter. Tá, Vanusa, eu gostaria que você comentasse um pouco acerca do que você pensa, né, do desejável, né, e do alcançável no serviço público. Porque nós conhecemos uma realidade muito dura nesse país de dimensões continentais, aonde se oferece, né, serviços e assistência de formas muito, muito díspares. Então, como pensar, né, no melhor, no mínimo melhor, né, para uma assistência à prevenção do câncer de colo do útero por estratégias de saúde pública, por estratégias do Sistema Único de Saúde? Olha bem, como as amostras de Papa Nicolau, vamos começar pelo rastreamento. Como as amostras de Papa Nicolau têm muitas limitações, e essas limitações são relacionadas à maneira com que elas são coletadas, o desejável é que a gente estabelecesse citologia em base líquida aqui. A base líquida me dá suporte para testes de biologia molecular, me dá suporte para testes de imunocitoquímica, me dá suporte para imunohistoquímica, ou seja, me dá um grande suporte e acelera o tempo de escrutínio daquela amostra. Ou seja, eu poderia ler mais por um tempo mais curto e ter uma agilidade maior nos resultados, que a gente não vê isso no nosso país, né? O desejável. Então, começaria por aí. Depois, ter disponível nos laboratórios vinculados ao SUS o mínimo para se fazer uma imunohistoquímica, para se fazer uma imunocitoquímica, porque para se fazer um exame de biologia molecular. E eu lhe digo até que, se eu disponho, é um contrassenso eu dispor um método em que eu posso usá-lo como base para todos esses recursos e eu proibir esses recursos de serem usados. Então, assim, existe um contrassenso da parte das pessoas que lidam com a saúde pública em casar essas ideias, entendeu? Por exemplo, se a nomenclatura pode ser estendida a citologias do canal anal, por que não favorecer? Porque o pessoal da saúde pública não faz avaliação de canal anal, não faz porque não são informados. Não são informados porque não tem que se dispõe a falar. Não tem que se dispõe a falar porque não vê a importância do grupo de risco. Que você pode ter debaixo do seu nariz várias pessoas pertencentes a esse grupo. E cada vez mais elas crescem, porque o índice de imunossuprimidos é enorme, de transplantados é enorme, de HIV positivos é enorme, de homens que fazem sexo com homem enorme, de mulheres portadoras de lesão de alto grau no trato genital inferior é enorme. Eu posso subestimar esse grupo? Não posso. E por que não estender? Por que não estender? Por que não se habilitar a fazer um programa que compile todos esses dados? Então, assim, a gente encontra entraves que eu termino minha fala dizendo, ao que nós estamos, em relação ao desejável, ao que nós estamos, eu considero um passo muito grande. Porque, de certo modo, eu vou estar pressionando, se eu tenho a base líquida, se eu abro um precedente para a imunistoquímica, eu estou pressionando eles a repensarem o que foi estabelecido, que não faz senso nenhum. Está entendendo? E eu me alegro, porque nas publicações científicas do Brasil, eu posso colocar nos meus resultados e fazer uso
de uma nomenclatura mundialmente conhecida, entendida, aplicada. E isso não acontecia na nomenclatura anterior, porque ela tinha muito de coisinhas do Brasil. E hoje eu não tenho mais. Então, eu me sinto, assim, gratificada, porque nós já conseguimos chegar a esse patamar. O resto é uma questão de discussão, eu não sei se é aliás, eu sei, vai ser um processo bem lento, mas é uma questão de discussão frente ao que nós já conseguimos, entendeu? Vanusa, mais uma perguntinha aqui, já se aproximando dos minutos finais, mas a Jordana questiona, quando eu estou diante de um achado de células endometriais em citologia, é indicativo de investigação endometrial? O indicativo de investigação endometrial é quando essas células são encontradas fora do período esperado. Qual é o período esperado? A primeira fase do ciclo. Se eu encontro, além do 14º dia, células endometriais, eu tenho isso como esfoliação anormal, essa paciente precisa ser investigada. E principalmente nas pós-menopausadas. Se eu tenho essa menção no papel que acompanha aquela amostra, de que se trata de uma paciente em pós-menopausa, se a idade dela fala isso para mim, e eu encontro na amostra células endometriais, essa é uma paciente que também requer de mim a sugestão de avaliar a cavidade endometrial dela. Mas se eu encontro isso numa menina que ainda menstrua, e que eu comparando a data da última menstruação com a data da coleta, ela está na fase proliferativa, eu não vou precisar me preocupar em mencionar a presença dessas células, porque elas serão absolutamente esperadas naquela amostra. Entendeu? Tá. Para encerrar, eu gostaria que você fizesse deixasse um recado final, né? Porque nós estamos atravessando uma pandemia e nessa deriva, vamos dizer assim, que nós estamos atravessando, eu penso que as nossas pacientes, né, os nossos ginecologistas que têm essa preocupação na manutenção da coleta da citologia anual, que as pacientes não estão sendo vistas porque não estão podendo ir aos consultórios, o que você traria, né, como um referencial de consolo, né, para essa fase dessas mulheres que estão com o seu citopatológico atrasado? Essa fase foi uma fase que a gente aproveitou para repensar muita coisa, né? Então, eu peço para os ginecologistas repensarem a responsabilidade deles sobre a confecção dessa amostra, sobre a identificação da amostra. O ginecologista banaliza a amostra que ele obtém lá embaixo. Então, ele não se preocupa necessariamente de obter material da ectocervice e da endocervice para eles, para alguns deles, qualquer coisa é a mesma coisa, obtendo qualquer tipo de material ali, dispondo numa lâmina, está bem. Então, eu gostaria que ele repensasse nesse tipo de conduta, visto que é um exame que fala muito, com muito pouco. Precisa de muito pouco para se falar tanto quanto ele fala. E para as pacientes, claro que a gente precisa... nós já tivemos uma campanha no nosso país para se fazer citopatológico chamada Tem Amor por Você Mesma. Então, essa é uma atitude de amor e cuidado por si própria. Então, a gente tem que estimular o paciente, já que a demanda é espontânea, estimular o paciente a fazer esse tipo de rastreio, é o mínimo que a gente pode fazer pela saúde dela, e nós obtemos de informação o máximo. Então, se ela bem puder aproveitar, vai ser de uma utilidade maravilhosa esse tipo de exame. Então, que façam, que a gente incentive elas a fazer, porque em muitas situações, você chega para a paciente, já fez seu citológico esse ano, ela diz que está menstruada, ela inventa que teve relações, então, ela foge dessa perspectiva. Estimular que ela deve fazer assim. Isso é bem difícil, mas eu não posso parar de dizer, porque isso requer mais trabalho. E hoje o pessoal está correndo disso também. Mas, se é para dizer o que é desejável, mais uma vez, é isso que eu desejaria. E finalizando, né, quem é que efetivamente está chancelando essa nova terminologia? A nova nomenclatura. Quem são os órgãos? Bom, a gente está nivelado
com o sistema Bethesda, com a SCCP, com a LAST, aquela nomenclatura encabeçada por Teresa da Rá, que estabelece para os laudos de histopatologia a mesma menção, lesão intraepitelial, seguida do local de obtenção da amostra, amostras não só de citopatologia, não, é de histopatologia. Então, ela preconiza uma só nomenclatura para todas as lesões do trato genital inferior induzidas por HPV. A gente está em consonância com ela, e a ISSVD já acolheu esse tipo de nomenclatura também, então também com eles. E por que não dizer que a gente está em consonância com a Sociedade Brasileira de Citopatologia, né? Que lhe permite começar a usar essa nomenclatura nos laudos do seu laboratório privado agora, e de começar a nortear o clínico das condutas que ele deve tomar agora. Então, isso é uma coisa que nós já devemos ter como parte do dia a dia mesmo. E o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde abraçou a nomenclatura de Bethesda com a restrição de se limitar às avaliações de colo uterino. E essa nomenclatura, ela pode ser destinada a canal vaginal, canal endocervical, canal anal e colo uterino. Perfeitamente. Entende? Muito bom. Vanusa, só nos resta lhe agradecer imensamente, né, uma honra para mim. Sua participação extremamente esclarecedora, né? Dizer àqueles que não tiveram a oportunidade de te assistir agora que essa aula vai estar disponível, né, no nosso site da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, e será uma oportunidade de revisar, né, e de estudar mais e aprender mais. Mas, com certeza, os que serão efetivamente adestrados e terão a comunicação presencial, tocando, pegando, sentindo, será em Maceió. Será em Maceió, no nosso Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Maceió recebe vocês de braços abertos. Né? Vai ser um momento extremamente interessante, porque será o primeiro congresso brasileiro depois de uma pandemia, né? Onde as pessoas estarão juntas e misturadas, degustando do que a nossa capital tem de melhor. Acredito demais no seu esmero para que tudo saia da melhor maneira possível. Tá? Um grande abraço a todos e muito boa noite. Obrigada a todos, obrigada Jefferson também. Muito bom. Só tá... Não.